nossos irmãos. Eu quero aí os irmãos participando conosco. Pode interagir conosco, se acaso precisar de alguma pergunta, alguma dúvida, você pode interagir conosco aí do seu lar. Pode me deixar a mensagem e o nosso suporte passará as perguntas para nós. Eu louvo a Deus pela vida deste ministério. Agora nós vamos falar um pouco sobre a vida de Tito. É importante nós lembrar que Paulo, quando ensina Tito, Paulo ensina de algo que ele, na verdade, tinha certeza, irmão Roberto. Ele, na verdade, vivenciava. Eu falei algumas semanas atrás, aqui na nossa igreja, que Paulo, na verdade, ele consegue alcançar uma mente de Cristo, uma mente avançada, uma mente purificada. Ele consegue ter uma visão ampla, das necessidades da obra de Deus. Se você for observar, em nenhum texto da Bíblia, nenhum dos discípulos ou apóstolos de Jesus tem a tamanha intelectualidade de Paulo, inteligência de Paulo. Nós vamos perceber isso. Paulo, então, ele vem como homem de uma visão. E eu acredito plenamente que a visão não era dele, a visão era de Cristo Jesus, sobre ele. Ou seja, o ato do Espírito Santo sobre a vida de Paulo. Agora, nós estamos na matéria Tito. O livro Tito, ele também vem com uma importância grande. Primeira importância que eu observo, que Paulo testifica que Tito, ele é como se fosse filho na fé. Porém, ele sendo possivelmente grego, possivelmente sendo grego, ele não necessariamente se converteu diretamente com Paulo, mas eu acredito que Paulo ali adota Tito. Bíblia, eu não tenho muita, vamos dizer assim, um campo aberto para vocês hoje, para mim falar um pouquinho a mais sobre Tito. Mas o que eu quero falar para vocês, a visão panorâmica que eu quero deixar para vocês, é como se fosse essa, irmão Roberto. O senhor tem uma empresa, e a empresa que o senhor tem, ela tem alguns funcionários. Porém, eu acho que eu já fiz essa pergunta uma vez nos estudos. Quantos conseguem alcançar a visão sua para a sua empresa? Não que eles não estejam qualificados. O que acontece com Paulo também, Paulo já estava na sua idade avançada, ou melhor dizendo, as perseguições avançadas. Quando você vai perceber no livro de Timóteo, anteriormente, ele fala que combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. E o que Tito vem, nós vamos falar de forma singela hoje, o que eu preciso da sua participação aí ao vivo. Você aí que está nos assistindo, vai dando seu joinha, seu coraçãozinho, participa conosco. Eu sei que esse texto, isso que nós estamos fazendo, nós não estamos aqui com uma linhagem teológica para passar uma visão teológica para você, ou ideologia de igreja. O que eu quero passar para você
uma visão bem panorâmica, que quando Paulo então determina Tito, no primeiro capítulo, escolher presbíteros ou separar presbítero, nós vamos perceber que Paulo, ele vem com a função, ele percebeu que o que ele fazia, por exemplo, eu falei na última aula aqui na nossa igreja sobre a viagem missionária de Paulo, o sentido da viagem missionária de Paulo, o porquê da viagem missionária de Paulo. Nós vamos ver que uma vinha com a finalidade de evangelizar, só que nós vamos ver a segunda e a terceira, geralmente, você já vai perceber que ela está já organizando as igrejas. E Paulo já vinha com a visão de organizando a igreja. Porém, quando nós vamos observar o texto, Paulo começa a colocar que é apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, ele começa a dar ênfase para o que Deus deu para ele. Para o que Deus deu para ele. Em outras palavras, é como se fosse, eu vou falar para vocês, às vezes muitos que estão nos ouvindo aí, estão nos assistindo, está nos acompanhando, possivelmente não conhece a mim. Porém, muitas das horas eu tenho que falar de mim mesmo para anunciar quem sou. Aqui, na verdade, era o endereço da carta. Para quem a carta estava escrita. O porquê que a carta estava escrita. E de quem estava sendo escrita. E o que Paulo deixa bem claro, que ele não era eleito segundo aos homens. Ele deixa bem claro no primeiro capítulo, aí, no primeiro versículo, que ele era apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, segundo a piedade, a esperança da vida eterna, o qual Deus que não pode mentir, prometeu antes do tempo do século, mas a seu tempo manifestou a palavra da pregação que me foi convidada ou confiada, segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Então, Paulo não estava falando dele próprio. Paulo estava falando de um mandamento que quem deu para ele? Irmão Roberto. Espírito Santo, nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus. Esta função de termos aquilo que eu mencionei na vida de Paulo, então acompanha a vida de nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Eu até... E o que me chama a atenção aqui, me permita eu cortar e voltar um pouquinho, no versículo 4, meu verdadeiro filho, segundo a fé, é comum. Graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de nosso... e da parte... Perdão, deixa eu me ler aqui. A lâmpada está me atrapalhando um pouco, mas vou melhorar nos próximos dias. Temos que melhorar. É Tito, meu verdadeiro filho. Então aqui na verdade é para quem está sendo escrita. Segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Muitas vezes a gente troca tão conhecidos textos. Agora, em primeiro tom, vem a origem de quem a carta está sendo escrita. E já no segundo, nós vamos perceber para quem está sendo escrita. Ela vem de quem? Paulo, servo, ela vai colocar lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, segundo o conhecimento da verdade. Então, olha, ele testifica que ele conheceu a verdade. A verdade estava sobre o que ele estava ministrando. Se a verdade estava sendo
ministrada. Aí ele coloca Tito que numa fé comum, ou seja, que fé comum é essa? Fé que os irmãos já estavam adotando. Era uma fé comunitária, é uma fé que estava presente na vida dos nossos irmãos. E no versículo 5, nós vamos observar o motivo por que Paulo escreve então a carta. O motivo que Paulo escreve a carta. Se você for perceber, vamos aqui viajar um pouco, nós vamos perceber Paulo dando as últimas ordens para Tito, para dar continuidade naquilo que ele já tinha começado. O que é que ele tinha começado? A pregar o conhecimento da verdade segundo a piedade. O conhecimento da verdade de Deus, nosso Senhor, Jesus. Então, ele não estava falando algo da mente dele naturalmente. Ele estava deixando ele estava colocando em pauta o que é que ele estava deixando como ordem. É bem verdade que era, em primeiro passo, era para continuar a verdade. Se você for observar, nós vamos observar aqui no versículo 5. Por esta causa, te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbítero, como já te mandei. Percebe aí que Paulo já tinha, não era uma carta, irmão Roberto, Tito não foi pego de surpresa. Se você for perceber, entre linhas, ele já tinha conversado com ele o mesmo assunto. Porque Paulo, uma coisa que Paulo tinha, era um discipulado. Paulo sabia fazer discípulo. E muitas das vezes eu falo interlinha com discípulos nossos, e o que entra a interlinha? Às vezes nós falamos um assunto por alto, mas daqui a pouco eu vou enfatizar o mesmo assunto. Olha, eu já tenho falado desse mesmo assunto. Qual era o assunto? Se você for perceber, Paulo tinha a visão de estabelecer a continuidade de alguma coisa que estava faltando dentro da igreja, ou na vida das igrejas. Então, Paulo levanta Tito, irmão Roberto, com uma função de coordenar a igreja de Deus. Você vê aí que ele entra como se fosse assim, eu chamar o irmão Roberto e falar assim, a partir de agora, o senhor vai fazer o que eu não consegui fazer, ou algo que deixou de fazer, ou algo que foi feito, mas precisa fazer nas outras cidades. Porque nem sempre, irmão Roberto, esse texto está relacionado a algo que deixou de fazer na igreja que ele estava. Como estava tratando de várias igrejas, principalmente de Creta, nesse caso de Tito, é a igreja de Creta, você vai perceber que possivelmente a igreja de Creta ainda não tinha sido alcançada. É como se fosse assim, olha, a igreja aqui do Carrãozinho foi alcançada, mas vamos pôr que a igreja do Conquista, o senhor esteja lá na igreja no Conquista, e o senhor esteja na igreja do Conquista. Aí eu olho ao irmão Roberto, lá no Conquista, quem vai pôr em ordem, quem vai levantar e estabelecer presbítero, vai ser o senhor. Só que vai ter alguma regra. Quando você vai ver a regra, é a mesma regra da de Timóteo. É a mesma regra que nós observamos para todos os discípulos de Paulo. O que eu quero explicar para vocês? É como se fosse assim, o senhor ter, como lá, é o Motogiros, né? O senhor tem lá 2 oficinas, e alguém trabalha diferente do senhor.
o senhor vai falar, não, eu quero que todo mundo trabalhe no meu sistema, tanto de organização, tanto de uma forma que vai montar o motor, ou vai montar uma moto, assim sucessivamente, automaticamente todos têm que ter o mesmo padrão. E é isso que Paulo está colocando como título, esse livro de título importante, nós entender que Paulo vem mostrando que precisava de colocar em ordem algumas coisas. E essas coisas, a ser colocadas em ordem, uma das coisas em colocar em ordem era exatamente estabelecer novos presbíteros. Porém, os novos presbíteros, vamos lá, eles precisavam ter alguma qualidade ou virtudes. E nós vamos observar aí que aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissoluções e nem são desobedientes. Você vê que aí aperta para o presbítero, para a pessoa ser um presbítero na casa de Deus? Você vê que o presbítero, então, não poderia ser um homem que os filhos desse trabalho. O presbítero tem que ser pessoas? Quase impossível hoje. Hã? Quase impossível hoje. Mais possível. Mais possível. Por que possível? O irmão Roberto está colocando aqui que é quase impossível ser alguém irrepreensível. Ter os filhos. Dependendo dos filhos. Eu louvo a Deus, não quero me vangloriar. É claro que quando eu estou em secreto, o chicote estrala mais um pouquinho, né? Quem vê assim, falar o pai é muito bravo, né? Mas eu louvo a Deus pela minha casa, pela minha família, que ao contrário de mim, ao contrário de eu ter que chamar para vir para a casa do Senhor, elas que... Mas isso, na verdade, não é trabalhado dentro de uma noite por dia. É trabalhado durante os anos, durante dias. Não é uma noite, não é um dia que vai fazer a diferença. Uma história. Quando Paulo está colocando aqui, no versículo 5, que ele coloca lá, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam, de cidade em cidade, como eu já te mandei. Eu não acredito que Tito, ele nasceu da noite para o dia e já estava sendo colocado lá em Creta. Se você vai ver, ele era um de fé comum. Lá no versículo 4 está falando isso. Ele cresceu juntamente com os irmãos, numa fé comum. Porém, Deus tinha uma chamada diferente para a vida dele. É isso que precisa ser direcionado numa igreja. Todos nós aceitamos Jesus com uma fé comum. Porém, a chamada de Deus, ela diferencia cada pessoa. E o tempo vai sendo trabalhado, irmão. Não é da noite para o dia. Como nós estamos vendo hoje, cada dia só surgem novas igrejas, novas pessoas. As pessoas não querem submeter a uma ordenança pastoral. Nasce hoje, amanhã já é. Amanhã já é obreiros. Engraçado, irmão Roberto, que hoje não tem a escala, uma escada que sobe, ou que desce melhor, uma escada que desce para o grau pastoral. Geralmente, as pessoas que nós nos encontramos, não foi um coordenador, não foi um homem de Deus, segundo a fé comum, ou com a verdade de Deus que levanta aquela pessoa como como pastor, geralmente. É uma pessoa
eles mesmos se consagram, não sei. Eu tive um testemunho de uma pessoa, há uns 2 anos atrás, um ano atrás, que ele estava andando na cidade de São Paulo e parou num lugar. Ele parou num lugar e foi numa casa, chegou lá, tinha um irmão velhinho, e o velhinho, sem conhecer ele, sem mais nada, mandou ele dobrar o joelho lá, orou por ele fumando, bebendo, orou por ele e falou: a partir de hoje, Deus está te levantando você como pastor. Sinceramente, isso é banalizar o Evangelho de Deus. Verdade é que a igreja tem posição. Eu não sei se está tendo, como que está tendo aí nosso acompanhamento, tem alguns irmãos das nossas igrejas acompanhando. Irmão Vanderlei, o pastor natalício. Viu? Então o negócio está sendo banalizado. Eu fico me sentindo honrado, e agora até vou poupar um pouco a minha. Eu fico honrado e muitas vezes tenho que poupar um pouco, sabendo que tem pessoas aí de alto escalão da igreja assistindo as nossas lives. Deus abençoe. Meus amados, voltando aqui, como eu tinha falado aqui, a pessoa é consagrada de qualquer forma, é separada de qualquer forma. A igreja, ela tem método. E o método da igreja é a primeira base da igreja. Primeira base da igreja é a palavra do Senhor. É a palavra da verdade, é a palavra de virtude. E muitas das vezes, muitos, por não aceitar a palavra de virtude, ele quer fazer segundo os seus conceitos. Então, eu me levanto, é como se fosse eu querendo ser o presidente do ministério, e eu me levanto por mim mesmo, e eu mesmo coloco as mãos sobre a minha cabeça. Ou ninguém que me conhece, alguém que não me conhece, vai colocar as mãos na minha cabeça. É uma coisa fora do contexto. O irmão, eu fui orar no monte. Quantas vezes ouvi isso? Irmão, me perdoe, você que vai no monte. Glória a Deus por sua vida. Continue orando bastante no monte. Ore por nós também. Mas essa conversa fiada que eu fui orar no monte, e o irmão lá, Deus mostrou para o irmão, e ele me consagrou eu a um cargo missionário, a um cargo pastoral. Isso, na verdade, é fora de contexto bíblico. Isso é fora de contexto bíblico, e eu vejo uma insubordinação de quem está ensinando desta forma, ou quem está fazendo esses atos. E o que a Bíblia nos ensina? Hoje nós estamos num texto difícil para todos, que é presbíteros. O cargo que Timóteo recebe, ou seja, a função que Timóteo recebe, era de estabelecer discípulo. Ou seja, homens idôneos. Homens idôneos. Não fala de homens levianos. Fala de homens idôneos, aptos para aprender de Deus. Apto para comer da palavra. Apto para dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor em favor das vidas. Pessoas que tinham compromisso com a verdade. E hoje, muitas vezes, as pessoas acham que tem compromisso com a verdade. Porque ele ora, ele vai no monte, ele ora, ele vai na igreja, ele ora, e acha que simplesmente ter compromisso com a verdade é simplesmente orar. E na verdade, ter compromisso com a verdade é você vivenciar a verdade. É ter a obra da verdade em você, para que Cristo possa ser transmitido através de você. Então, quando a cobrança vem, irmão Roberto, para o homem ser irrepreensível, nós estamos sendo chamados
para ser homens perfeitos, homens de Deus, homens que ninguém vai ter que apontar o dedo para apontar nem para cima nem para baixo. Por quê? O caminho dele, ele anda em sinceridade, principalmente, primeiramente, com o coração, em verdade com a palavra e em verdade para com o próximo. Agora, muitos, eu vou até dizer essa palavra, religiosizaram, entraram na religião, Vamos para a palavra de Deus. Como eu já te mandei, então, Paulo fala para ele assim, como eu já te mandei, aquele que foi irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, filhos, ajude seus pais a ser obreiro. Ajude seus pais a ser obreiro. Ajude seus pais a ser obreiro. Viu? É isso aí. Tire uma foto e coloca aí esse negócio aí, ó. Fica mais fácil assim. Fala aí, mano, Thaís, fala aí como que é. Hashtag missões no lar. Hashtag missões no lar. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Então, voltando aqui. Não convém que o bispo seja convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus. Não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem torpe ganância. Eu quero aqui direcionar uma pergunta para o irmão Roberto, para nos ajudar aqui um pouquinho. O versículo 8 ou 9 está falando aí ser irrepreensível, não soberbo, não iracundo, irmão, homem cheio de ira, homem irado, qualquer coisinha, ele é uma moita de espinho. O camarada é uma moita de espinho, mas eu quero fazer uma pergunta aí do versículo 8. Deixa eu me ver. 8. Dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante. O que o senhor entendeu como a palavra aí, deixa eu me ver aqui, direcionar uma de cada vez, amigo do bem? Concordância com as pessoas que fazem bem, estar bem com as pessoas do bem, sempre não ser um contendeiro, né? Ajudar as pessoas a manterem paz. É isso? É uma parte dela, mas amigo do bem, nós temos que ter a mente aberta para nós enxergarmos num todo, porque muitas vezes nós que vivemos em periferia, nós sabemos que tem uma gíria aí que o povo geralmente ele quer que você seja uma pessoa neutra. Ele quer que você seja uma pessoa sem voz. Você viu e não viu. Sim ou não? Fala, olha, eu não estou nem aqui. Mas na verdade, amigo do bem, irmão, é fazer as coisas certas, fazer as coisas justas. Não importa para que lado você vai pesar. Não importa, infelizmente, o preço que você vai pagar. Você viu uma pessoa fazendo uma coisa errada. Você sendo amigo do bem, você fica quieto, está certo? Não. É a primeira base. Então, nós estamos aqui, antes de eu dar uma continuidade, eu quero aí saber como que os irmãos que estão assistindo nós estão, o que está achando do nosso estudo. Dá aí um joinha, aqueles que estão gostando, viu? Dá um glória a Deus, deixa a sua mensagem aí, para nós
continuar, viu? Assim, sobe esse desce. Ok? Então, vamos voltando para cá. Voltando para a palavra. Olha lá, ó. Amigo do bem, moderado, justo. O que é justo? Isso é a pessoa correta. Correta. Passa o que passar, é ali aquele caminho que tem que direcionar e ela vai ser direcionada. Pague o preço que passar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para você aí que está aí ao vivo. Você acha que no mundo que nós estamos vivendo, pergunta para, como que eu vou dizer, telespectadores, não é? Quem está ao vivo lá? Ao vivo, você que está ao vivo, você que está ao vivo aí, eu quero fazer uma pergunta. O que você acha da hospitalidade nos dias de hoje? Quero estender essa pergunta para o irmão Roberto. Hospitalidade nos dias de hoje. O que o senhor? Péssima. Pelo menos eu não conheço. Eu não vejo a hospitalidade hoje. E essa é uma função do presbítero, hein? De ser hospedeiro. Principalmente no mundo cristão. Hoje está muito baixo. Mas nós vamos mudar esse negócio, em nome de Jesus. Vamos começar por aqui. Né? Vamos começar por aqui. Vamos começar por aqui. O tempo nosso está passando, logo, logo nós já vamos para término deste. Aí vem lá. Temperante. Esse temperante aí, irmão Roberto, o que o senhor interpreta como temperante? Não vem? Vem de tempero. Aquele que tempera. Aquele que não é nem de mais e nem de menos. Tem um problema acontecendo. Você não sabe de quem é a razão, mas você também não põe fogo. Você não vai pôr fogo para... Viu? Ele sabe como temperar as coisas para que as coisas cheguem no objetivo justo. Chega no objetivo justo. Voltando aqui. Havia algo de necessidade que precisava estar na vida de um presbítero. Irmã Carol, pode ler aí? Versículo 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, como a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Opa! Então algo tem que ficar na vida do presbítero. Algo tem que estar de controle na vida do presbítero. Uma coisa é retendo o quê? A firme, o que, irmão? Fiel palavra. Paulo, quando vai mencionar lá, ele fala que ele é servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, e o conhecimento da verdade. O que Paulo está querendo dizer? Olha, Tito, não se afaste da verdade a qual eu estou te passando. Agora, o que está acontecendo nos dias de hoje? O que está acontecendo no dia de hoje? A verdade de quem, irmão? O apóstolo que falou. O pastor que falou. E não é nem a verdade do Senhor Jesus Cristo que está em primeiro plano. Hoje, depende da denominação, uma palavra que o apóstolo ou alguém falou, o pastor falou, ela é a base
de um princípio doutrinário. Porém, a palavra é para que retém o quê? Reter o quê? Segura. Mantém com você. Mantém com você o quê? A fiel e firme palavra. Que palavra é essa? A palavra da verdade. E muitas das vezes, nós vamos segundo aos movimentos, segundo os movimentos que estão acontecendo, e nós vamos junto, como diz assim, uma Maria vai com as outras. Nós vamos segundo a enxurrada. Não, irmão. Nós temos que ter firmeza, nós temos que ter posição. Principalmente obreiros de Deus. Ele não pode dizer, porque o João foi, eu vou também. Geralmente são manipulados, né? Manipulado porque não retém só com eles o que é a palavra da verdade. E como é? Primeira base. Não adianta eu querer ter a palavra da verdade se eu não buscar. Muitas pessoas estão conosco de dia, de noite, têm a oportunidade de conhecer a verdade. A Bíblia está aí, irmão. A Bíblia, na verdade, é um livro revelado. Não é um livro para se revelar. É um livro que já foi revelado. Se você ler, vai revelar para você. Se você não ler, não vai revelar para você. Pastor, mas é difícil de entender. Lê mais uma vez. Lê outra vez. Se você leu naturalmente, como leu o jornal, não funcionou, dobre o joelho e clama por misericórdia. Senhor, revela a tua palavra. O Espírito Santo vai te dar posição como você entender. É claro que é como se fosse eu fazer aqui uma análise na vida do irmão Roberto. Não tem como eu conhecer o irmão Roberto só da base de hoje. Para mim conhecer a vida do irmão Roberto, primeira coisa, se eu vou fazer aqui uma biografia do irmão Roberto, o que eu tenho que fazer? Pesquisar. Sim ou não? Eu vou ter que ir atrás. Aí eu quero saber que dia que ele faz aniversário. Eu vou perguntar para ele. Eu vou atrás quantos filhos ele tem. Né? Onde é que ele mora. Eu vou saber quando ele nasceu. Aonde ele nasceu. Quem ensinou ele. Qual a escola que ele estudou. A primeira base é essa. Então a palavra de Deus ela tem começo, meio e fim. É claro que nós temos um padrão. Nós temos um meio para que nós possamos buscar a verdade. A primeira base que nós deixamos para os irmãos, a primeira base, você recebe a verdade através da fé. Você aceita Jesus porque alguém falou para você. Não é isso a primeira base? Deus, através de uma pessoa, tocou no seu coração. Chamou você. Pastor, então Jesus já me revelou através do irmão fulano de tal, através da missionária, através de um chamado de Deus. Amém. Glória a Deus por isso. Porque Cristo estava na vida daquele lá e foi revelado a você. Porém, o segundo passo nosso é nós crescermos. Sairmos da fé comum. É nós crescermos, buscar entendimento. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No outro versículo diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o homem hoje erra, primeiro passo, por não conhecer as Escrituras. Jesus, certa feita, falou para um homem chamado Nicodemos. Se eu falo das coisas terrenas, você não entende? Quanto mais se eu falar das coisas celestiais. Pergunto eu, se o senhor não estiver pronto para compreender as coisas da terra, o senhor vai estar pronto para entender as coisas do céu? Então a primeira base é entender as coisas de terreno. E o que é coisa terrena, irmão? A Bíblia. A Bíblia é uma coisa terrena.
A Bíblia é uma coisa terrena. A Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem. Se é para o homem isso aqui, quem é que tem que ler? É o homem. Então, por isso que eu chamo você, que estão participando conosco aí ao vivo, né, para buscar conhecimento na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é quem muda o homem. A religião, muitas das vezes, ela separa o homem de Deus. A religião, pastor, separa o homem de Deus? Sim. Porque, na verdade, o homem vai seguir segundo o seu conceito. E o que eu quero que você entenda? Retenha firme a fiel palavra. Retenha firme a fiel palavra. Aí vem, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto no admoestar a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Quando está falando da sã doutrina aí, muitos entendem a roupa que o fulano está vestido, o cabelo que o fulano está colocado, se pode barba, se pode bigode, assim sucessivamente. Não, isso aí não é doutrina, não, isso é costume de homens. Isto é costume de homens. Doutrina, na verdade, está relacionado à fé. Qual fé? Em que fé você tem? Eu creio que o Senhor Jesus Cristo é Deus encarnado para redenção de nossos pecados. Aí você fala assim, Deus encarnado, pastor, sim, Ele se tornou filho para redimir toda a humanidade. É Bíblia. É Bíblia. Agora, fé no Senhor Jesus Cristo, outra doutrina, se alguém pregue outra doutrina, que não está conforme a doutrina de Jesus, irmão, na verdade, Paulo dá aqui uma orientação. Paulo dá uma orientação como os irmãos deveriam se portar, ou principalmente os presbíteros. Principalmente, é como se você falasse aqui comigo, principalmente os obreiros. Imagine, eu vou falar com o obreiro da casa do Senhor, e eu falo para ele, olha, a partir da manhã o senhor vai direcionar a igreja, o senhor vai dirigir a igreja. Aí pega no outro dia, ele acha que ele é o obreiro, porque o pastor chamou ele como obreiro, aí daqui a pouco ele fala assim, mas eu não entendi nada até hoje que foi me ensinado. Que doutrina, como eu devo se portar, com quem eu devo pôr a minha fé, qual é a minha base de fé, o porquê que eu devo ser servo do Senhor, para que finalidade? E isso vem como doutrina. Doutrina, irmão, gera costume. E costume não gera doutrina. Tá? Voltando aqui. Ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo, ó, para você guardar a palavra fiel, reter a fiel palavra, conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto no admoestar, tanto no, deixa eu ver aqui, versículo, me ajuda aí, 10. 9. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto no admoestar, com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O que ele está dizendo aqui, contradizente? Ele está falando de uma pessoa que não, sempre é contradizente no meio social. Ele está falando contradizente segundo a fé. Então, se você não tem um segmento, você vai ficar perdido. Se você não tem a doutrina, a base fundamentada na palavra e na verdade, o que vai acontecer? Qual a autoridade que você tem? É como se fosse assim, ó, eu vou direcionar aqui a pergunta para os irmãos que estão aqui na filmagem. Irmã Karen, irmão Daniel.
Irmã Quero e irmão Daniel, está na filmagem aí. Deus abençoe você. Qual a autoridade que vocês têm para ministrar a sã doutrina hoje? Falar de Jesus, qual que é essa autoridade? Porque a doutrina é Jesus, né? Então, a autoridade, nós sempre falar de Jesus, acho que são todas as autoridades. Quando a gente começa a falar de Jesus, Deus já deu essa autoridade. Mas e se você for observar, Paulo está falando sobre Jesus mesmo. Paulo está dizendo que alguém estava sendo contraditório no ensinamento de Jesus. Era isso que estava acontecendo na igreja. Porque cada um aprendia do seu jeito. E Paulo começa a colocar que você tem que colocar em ordem. Quando você vai perceber aqui, sabe qual que é a autoridade? Se eu te perguntar aqui para você, imagine que eu conto uma mentira aqui. Imagina que eu conto uma mentira aqui para vocês e vocês conhecem a verdade. Sim ou não? Sim. Aí imagina que o irmão Roberto vem com a verdade. Ele vai falar, por que que a palavra dele vai ter mais força que a minha, mais poder que a minha? Que é a verdade. Porque é a verdade. Então a autoridade está onde? Na verdade. Não precisa de argumento para argumentar a verdade. A verdade por si só ela se explica. Você está entendendo? Então não vai ter por onde. Alguém vai olhar e vai dizer, não, está escrito. Aí você vai, vamos supor que eu quero colocar alguma coisa para vocês, e vocês vão olhar para mim e vai dizer, mas não está escrito, pastor. O que o irmão Roberto está dizendo, o cooperador Roberto está dizendo, está na palavra. Qual palavra que vai cair por terra? O que está escrito ou o que não está escrito? O que não está escrito vai